pessoal, eu sou o Rodrigo Barros. Sejam bem-vindos ao Instagram da Gold Saúde Integrada, um canal que foi criado especialmente para falar com você que é preocupado e que gostaria de gerenciar melhor a saúde dos seus pais e avós. Nós da Golds conhecemos bem as necessidades e entendemos as dores específicas dos idosos. Portanto, aqui você vai encontrar informações de qualidade, dicas relevantes para cada etapa da vida do idoso. Eu gostaria de aproveitar também e convidar vocês para conhecer o canal do YouTube da Gold Saúde Integrada. Entre lá, comece a nos seguir, ative o sininho para você ter em primeira mão os nossos novos vídeos. A gente tenta, de uma forma bem, com bastante qualidade, de colocar conteúdos novos e que vão fazer com que a qualidade de vida dos idosos fique melhor. Eu gostaria também de pedir para vocês deixarem os likes e compartilharem nossos vídeos, nossas informações com amigos e familiares. Então, hoje a gente vai fazer uma live bem interessante aqui com a doutora, com a minha amiga Adriana Wada. Deixa eu chamar ela aqui para ela entrar com a gente. Espera aí, Adri, que eu já vou te achar aqui. Já mandei o convite para a gente começar a conversar. Fala, Adri, tudo bem? Uhum. Eu tô bom. E você? Para variar, eu estava atrasada, obviamente, no consultório. Eu estou aqui ainda, mas eu falei, gente, eu tenho uma live, e é uma live para pessoas que não têm 20 anos de idade. Então, não dá para entrar às 10 horas da noite. Então, a gente tem que parar agora, parar tudo aí, deixa todo mundo esperando que eu vou conversar com o Rodrigo Eu e com confesso todo esse que eu estava pessoal do meio Golds. preocupado com você. Falei, nossa, será que ela está mal de saúde? Mas não, que bom que você está bem, Dri. Eu imaginei que, assim, eu sei que você é super ocupada e a gente ficou bastante honrado de você tirar esse tempinho aqui para conversar com a gente. E muito obrigado, e eu fico bastante feliz de ter você com a gente aqui. E desculpa atrapalhar aí o seu dia a dia. Sabe que não atrapalha em nada. E uma coisa, Rô, que eu falo aqui, né, para os meus pacientes, eu tenho 57 anos, né? E eu tô na dermatologia há 38 anos. Então, é uma coisa muito louca, porque os meus pacientes, eles vêm envelhecendo comigo. Então, você imagina que quando eu comecei a trabalhar mais nova, eu já tinha pacientes com 50 anos. Esses pacientes, eles têm 80, 90 anos. Então, eu fui vendo essa situação toda acontecer, como se eu tivesse tido assim, um aviso, olha, vai se preparando. Se você não fizer ginástica, se você não se movimentar um pouquinho, você vai ter uma terceira idade não tão boa. Então, tudo isso foi acontecendo. A mesma coisa com os procedimentos que a gente faz aqui. Porque, para quem não sabe, eu sou dermatologista. E eu trabalho muito com essa parte estética, com a parte de beleza, né? Então, eu terminava de fazer, por exemplo, um botox no paciente, eu falava, pronto, terminamos, pode levantar. Aí começou a acontecer um fenômeno aqui, que era assim, espera só um minutinho, que minha coluna não tá boa hoje. Ai, meu joelho tá doendo. Nossa, meu pé hoje tá tão cansado, minhas pernas estão inchadas. Então, você vai vendo que o ser humano, realmente, ele não foi projetado para viver o tanto que a gente vive. Isso é fato. As pessoas antigamente morriam muito mais cedo e hoje, né, graças à medicina e graças aos seres humanos mesmo, né, a nós mesmos, a gente tem uma capacidade de viver mais tempo. Só que quando você vive mais tempo, a sua pele não aguenta, o seu cabelo não aguenta, suas unhas não aguentam, nada disso aguenta. E aí, qual que é a primeira fala que as pessoas falam, né? O que as pessoas chegam e dizem? Ai, é muito triste ficar velho.
Gente, e eu sempre retruco com o seguinte: não é triste ficar velho, o triste é Sim, não envelhecer. Porque se é isso você aí. não envelhecer, você morreu. Então, se você morrer realmente com 40 anos de idade, você não vai ter que viver o seu cabelo piorando, a sua pele piorando, você não vai viver a Sim. menopausa, você não vai viver nada disso, mas você não viveu. Então, a gente não deve reclamar de nada. O que a gente tem é que fazer, aprender alguns truques, né, para que a gente tenha uma terceira idade boa, saudável e que faça com que assim, com que as outras pessoas Sim. também se contaminem com isso. Então, acordar, alongar a coluna todos os dias na cama. Gente, qualquer animal de estimação sai de uma cama, um cachorro, um gato, ele sai da cama que ele estava dormindo e ele se estica, né? Ele alonga. Por que a gente não aprende a fazer isso desde pequenininho? Né? O homem, ele não é um Sim. bicho tão inteligente assim, né? Mas Porque a sabe que gente acorda, já sai eu acho que a gente correndo. faz quando Então, pequenininho. essas Minha coisas. filha Manu, ela estica toda vez que ela acorda. A gente que pula da cama correndo, né? Já quer ir trabalhar, já quer fazer alguma coisa. Mas acho que as crianças ainda fazem. A gente que vai parando de Então, fazer isso. mas, mas a Manu também a gente tem que entender que ela é uma criança totalmente diferente em vários sentidos. Ela é toda especial, ela é toda fofa, né? Então, assim, ela deve ter uma coisa a mais. Eu não lembro de quando criança eu tipo, esticar a coluna. Hoje, se eu não estico, eu passo o dia inteiro, assim, dando uns Vai quebrando. creques, Rodrigo, mas acho que assim. isso que você está falando é super importante, porque nada mais é do que a aceitação do envelhecimento, né? E assim, a gente tá acostumado a tentar mostrar para o paciente entender que algumas doenças, né, e elas são chamadas assim, elas são naturais. Mesmo sendo naturais, a gente chama ela de doença. Assim, na minha especialidade, a catarata, por exemplo, é uma coisa natural. Todo mundo vai ficar com cristalino opaco. E você vai ter que entender isso daí, você vai ter que começar a perceber que vai perder qualidade de visão, que talvez você vai ter dificuldade de fazer algumas coisas que antes você fazia com mais facilidade, e aí você vai resolver. Né? Você vai ter uma cirurgia que vai resolver, você vai viver melhor até do que antes de ter a catarata. Né? Então, assim, a gente tem também na pele, né? Você deve explicar melhor para a gente aqui, a pele ela sofre um envelhecimento que é natural. Todo mundo vai ter a pele mais envelhecida, né? Menos elástica, mais fina com o tempo. Mas a gente pode tentar fazer com que esse envelhecimento seja mais confortável para cada um, não é isso? O que a gente tem que pensar é o seguinte: a partir dos 25 anos, a gente começa a envelhecer. Então, parece trágico isso, né? Mas é verdade. A partir dos 25 anos, a gente sai do auge da produção de colágeno, do estímulo de músculo, e a gente começa a entrar, então, numa curva assim, inicialmente não é ladeira abaixo, mas chega uma idade que ela começa a cair. Então, a perda de colágeno, a perda de músculos e a perda de água pela pele, pela unha, pelos cabelos, isso começa a acontecer. E quando começa a acontecer, o que acontece? Você pode ver que a pele da maioria dos pacientes, a partir dos 65, 70 anos, ela é ressecada. Você não vê um idoso com espinhas, porque a espinha só vem na pele oleosa. Então, quando você tem esse ressecamento, é obrigatório que se aplique um hidratante. E é obrigatório que se beba água. E se você perguntar para 80% dos idosos, eles odeiam beber água. Eles desidratam, eles não gostam de beber água. Então, eu tenho uma briga constante diária com a minha mãe, porque eu falo, mãe, você não está entendendo, não é gostar de beber água. É remédio para você a água. Se você não beber água, você vai desidratar, porque o idoso ele desidrata mais fácil. E a pele é a mesma coisa. Então, o envelhecimento ele está acontecendo em tudo. Então, quando você perde a água, você está com a pele envelhecida. As manchas vêm. Então, quando esses idosos eles eram jovens, não existia Sim, filtro solar. O filtro solar ele apareceu depois de muito tempo. Então, todas as áreas mais expostas, tipo lóbulo de orelha, rosto, pescoço, elas são mais predispostas ao câncer de pele.
Por quê? Porque é uma pele que foi machucada pela radiação, né, do sol muito mais tempo. Se essas pessoas hoje não começarem a usar protetor solar, o câncer de pele vem mais rápido ainda. Então, a gente tem que saber contar isso para os pacientes, que às vezes eu atendo alguns pacientes mais idosos, eles falam, mas já estou todo manchado. Eu falo, então, mas manchado é uma coisa, mas manchado com umas feridinhas que nunca saram, essa feridinha que nunca sara, precisa de uma avaliação médica, porque ela já é um câncer de pele e precisa ser removido. Então, eu acho que assim, a minha geração principalmente aprendeu a lidar com o idoso. Eu vejo a geração mais nova, assim, sabe, de médicos, eles não têm muita paciência. Eles não têm a paciência de explicar, olha, se você precisa usar. Não, olha, se você quiser usar, isso aí é o que eu estou te indicando. Então, eu acho que nós, como pais, né, eu tenho 2 filhos já chegando, um já chegou na medicina, é seu aluno, e a outra que vai estar chegando. A gente tem obrigação de mostrar para essa geração nova de médicos que os idosos, eles precisam, primeiro, de paciência. Você precisa ter muita paciência para explicar para um idoso que ele realmente tem que fazer aquilo, que não é porque a gente é mandão, é só porque é para o bem dele. Número 2, ele tem que entender que ele não vai mais ter um músculo, ele não vai mais ser uma pessoa musculosa. Então, ele tem obrigação de tomar cuidado com o tipo de sapato que ele está usando, porque o equilíbrio mexe e o músculo não existe para segurar. Pronto, a maioria quebra e cai e quebra o fêmur. Então, você vai vendo que assim, tudo isso vai culminando, vai minando, vai indo para um caminho que a gente tem que ter cada vez mais cuidado com esses pacientes. O cabelo, Rô, é uma das coisas que eu mais escuto queixa. Porque meu cabelo era tão lindo, eu tinha o cabelo como o seu, comprido, com brilho e tal, e hoje meu cabelo não tem vida. Por que o cabelo não tem vida? Porque o couro cabeludo envelhece. A mesma pele que recobre o nosso rosto todo, ela está no couro cabeludo. Então, obviamente que é onde nasce o cabelo, esse cabelo não vai, ele vai vir branco, ele vai vir poroso, ele vai vir seco, ele vai vir... Porque ele é um cabelo envelhecido. Mas aí você precisa sofrer com isso? Não. Vamos hidratar esse cabelo, vamos cuidar. Tem lasers para rejuvenescimento de couro cabeludo hoje. É muito doido, mas é interessante, existe. né? Porque então, a gente, quando acho que o leigo talvez pensa na dermatologista, pensa só na pele, né? Mas tem a unha, né? Tem a questão do cabelo. E o cabelo, ele está diretamente ligado à pele, né? Ao couro cabeludo. Então, realmente, tem uma diferença grande do cabelo. Ele vai envelhecendo também, né? Não só caindo. Porque não existia isso. Quando eu me formei dermatologista, na verdade, ninguém falava muito em tratamento capilar. Hoje existe uma área da dermatologia que chama tricologia, que assim, que a médica só faz cabelo. Não adianta vir mostrar lesão de pele. Aqui no consultório tem uma médica tricologista. Ela não olha as lesões de pele, ela não olha a ruga, ela não olha nada, ela só cuida do cabelo. Então, isso é muito doido. E os pacientes mais idosos têm dificuldade em entender isso. Minha mãe, por exemplo, eu fui dar uma aula no Shopping Iguatemi o ano passado e era uma aula que eu fui convidada por um laboratório de shampoos. E quando eu cheguei lá na frente, eu comecei a explicar sobre o shampoo, o pH do shampoo, era uma aula para pessoas que não eram médicos, né? Então, assim, quando eu terminei a aula, minha mãe falou assim, quem te ensinou isso aí tudo? Eu falei, mãe, eu sou médica de pele, unha e cabelos. Aí ela falou assim, você é médica de cabelo? Eu falei, filha, eu acho que você está com algum problema. Você cuida de pele. Eu falei, não, mãe, eu cuido de... A dermatologia, ela cuida de pele, unhas e cabelos. Então, isso realmente, antigamente, não era uma coisa muito divulgada. Você tocou no ponto da questão dos tumores de pele, Dri. Eu tenho uma pergunta aqui que foi feita. Toda mancha na pele é tumor? Não.
Existem manchas na pele que são somente as melanoses solares. Então, a melanose solar, ela é marrom, ela é plana e ela vai aumentando com o tempo e vai juntando com as outras. E ela vem sempre nas áreas expostas. Então, em mãos, em braços, em tórax, é onde você tomou sol. Antigamente chamava melanose senil, hoje chama melanose solar, porque a gente já sabe que não é só a idade. Que é muito comum no idoso, né? Também. Muito comum. A gente vai tendo mais essa melanose com o tempo por causa da exposição, né? Porque o idoso se expôs mais tempo, né? Aí, né, do lado dessas lesões escuras, existem as lesões branquinhas, onde já acabou o pigmento da pele, não existe mais pigmento na pele. Então, essa lesão, ela chama leucodermia. Essa leucodermia, ela não tem defesa nenhuma. É como se você tivesse pontos de pele albina no seu corpo, você não sendo albino, que não tem defesa nenhuma contra a luz. Normalmente, os cânceres de pele vêm nessas lesões brancas e não nas escuras. Porque a escura... Eu vou explicar uma coisa que é super legal. Por que a gente fica bronzeado quando a gente toma sol? A gente fica bronzeado porque quando a luz entra no nosso corpo, ela bate na nossa pele, o nosso corpo, para se defender, ele manda a gente ficar bronzeado, porque com a pele bronzeada você tem um risco menor para a sua saúde. Então, o bronzeado, cada vez que você vai para o sol e fica ali estirado, você está estimulando um sistema de defesa. E que não é ideal você ficar estimulando um sistema de defesa. Esse sistema de defesa cansa. E aí, em alguns pontos, vem as manchinhas branquinhas. Quando a manchinha branquinha continua recebendo luz solar, radiação, sem proteção solar, ela vai desenvolver um câncer de pele. Então, o câncer de pele não é para todo mundo, ele existe sim uma predisposição hereditária, mas quando o câncer de pele resolve vir, ele vem normalmente nessas áreas expostas e sem proteção. Não é o que acontece no melanoma. A gente tem um tipo de câncer de pele que é o nosso pesadelo, que chama melanoma. O melanoma, sim, ele vem em áreas que não tem sol, ele não está somente ligado ao sol, ele pode vir na planta do seu pé, que você nunca tomou sol, na palma da sua mão, que você também quase nunca toma sol, e ele é um tipo de lesão que realmente mata. Esse não dá certo. Você falou de tomar sol, né, de ficar bronzeado, e aí eu tenho que comentar aqui sobre os protetores solares. E nos últimos anos, a gente viu uma quantidade enorme, né? Antes tinha 2 ou 3 e agora tem protetor 15, 30, 50, 100. Esse negócio de aumento de número é verdade mesmo? O 100 ele é mais confiável do que o 30? É assim, essa nomenclatura ela muda sempre. Antigamente existia só um tipo de protetor solar. Na verdade, começou com o acelerador de bronzeamento, né? Então, assim, a gente chamava raíto de sol, as pessoas passavam, minha mãe, inclusive, usou muito, passavam para queimar. Da minha geração, já era o urucum. Então, eu usei muito semente de urucum no óleo para ficar bronzeada. Quando começaram a aparecer os protetores solares, quem trouxe para minha vista, eu era uma menina, o Babo, meu pai, que você conheceu, ele viajou e ele sempre, meu pai era filho de polonesa, então meu pai falava assim, filha, a minha mãe sempre me disse que as morenas queimadas de hoje serão as uvas passas de amanhã. Se você resolver ser bronzeada hoje, você vai ser uma senhora inteira enrugada. E eu falava, ele não sabe o que ele está falando, gente. Imagina o que ele está pensando quando eu tiver 60 anos, eu tinha 14. Você nem imagina que você vai chegar nos 60 quando você tem 14. Imagina, mas o que esse senhor está falando para mim? Bom, com o passar dos anos, a gente foi vendo que os filtros começaram a chegar no Brasil. E quando eles começaram a chegar no Brasil, eles só tinham um número.
era número 8. E 8 estava lá. Creme com fator de proteção solar número 8. Daí os laboratórios começaram a investir nisso, viram que dava certo. Normalmente essas pesquisas vêm de fora. Então hoje você tem filtro até 100. Existe protetor solar com o número 100. Ah, mas como que eu escolho? A gente não sabe orientar direito isso para um paciente, porque obviamente que um filtro 100, ele é muito mais caro do que um filtro 15. E o que é melhor? Um paciente passar um filtro 100, caríssimo, que ele só vai conseguir passar uma vez no dia e não vai repetir, porque a bisnaguinha é desse tamanhinho e custa uma fortuna. Ou ele usar um filtro 15, que é para o bolso dele, e ele reaplicar cada vez que ele entrar no mar, entrar na piscina, ou transpirar, ou pelo menos 3 vezes ao dia. Então, isso é muito relativo. A gente tem muito que, aqui no Brasil principalmente, ver o nível da pessoa, né, o nível social dessa pessoa. Não adianta dar um protetor solar para um paciente que custa R$300 uma bisnaguinha desse tamanhinho, se ele ganha, ele não tem condições de comprar isso. Então, tudo, como eu atendi muito paciente carente já, e eu trabalhei em muitos lugares que trabalho até hoje, né, em comunidades, a gente tem que adaptar. Então, o correto não é o número. O correto a quantidade de vezes que você vai reaplicar. Legal. Exatamente. Aí tem alguns protetores que são mais legais. Por exemplo, tem um protetor solar que vende na Decathlon, que ele chama Pink Chicks, que ele é para triatleta. Qual a diferença dele? Ele não arde o olho. Então, é um bastão, então quem corre não fica com aquela sensação de lacrimejamento, tem que parar de correr, porque não consegue enxergar onde está indo, porque arde o olho. Vocês que são oftalmos, tem que, né, vivem um monte de confusões assim, tipo essas conjuntivites alérgicas. Então, essas coisas assim, eu sou muito a rainha da adaptação. Tipo, o paciente chega para mim e fala, eu tenho condições de comprar esse, eu vou falar para ele, olha, existe um protetor solar que é melhor. Não consigo comprar. Você tem que ter o plano B, o plano C, às vezes, o plano D. Agora, o melhor protetor solar, se você perguntar para mim, qual é o melhor protetor solar para uma pele idosa? Existe um laboratório só que tem, é a Isdin. Eu não trabalho para eles, mas eles têm um protetor solar que realmente para a pele do idoso é sensacional. Então, aqueles pacientes carequinhas, assim, sabe? Que tem muita feridinha no couro cabeludo e tudo vai tender a virar câncer de pele. Esse filtro, ele chama Erifotona. Qual é a diferença dele para os outros? O remédio que está dentro do filtro usa a luz do sol para tratar um câncer de pele. Olha que coisa louca. É muito interessante. Então, a gente faz esse tratamento aqui em consultório, a gente aplica essa substância, obviamente, né, muito mais forte, deixa o paciente ali com essa substância e depois põe num laser que frita a região e extermina todas essas lesões de pele que tem uma célula com câncer. E o paciente mantém em casa a prevenção para que essa célula tumoral não volte, porque ela vai voltar no mesmo lugar, né? Onde está a exposição ao sol. Então, esse tipo de filtro é um filtro que, assim, não é barato. Mas ele é um filtro que, se você vai usar, tipo, na sua carequinha, na sua orelha, no seu rosto, ele dá muito certo, porque você vai evitar de gastar com uma cirurgia de câncer de pele. Se eu não me engano, meu pai faz esse tratamento. É um pouco doloroso, né? Essa aplicação. E meu pai ele fez esse tratamento e evitou de fazer a cirurgia. Realmente resolveu. Ele sofreu, mas resolveu. Ele não funciona para, por exemplo, para melanoma não funciona, mas para esses tumores de pele mais bonzinhos, que não matam o paciente, mas que não dá para você deixar, porque eles vão aumentando, ele funciona super bem. Chama terapia fotodinâmica. Rodrigo, eu queria começar a falar um pouquinho sobre a questão de beleza. Primeiro, pode ser uma viagem minha, mas é uma coisa que eu sempre fiquei intrigado, que é um pouco dessa questão social, né? Às vezes a sociedade impõe algumas questões de beleza que
uma galera segue, né? Por exemplo, eu É, lembro quando eu era criança, você via muita propaganda, se falava muito de produto para pintar cabelo. Hoje em dia o grisalho é lindo, é maravilhoso. Acho que é mais bonito ser é um grisalho do que charme, ter. né? No homem, né? Na mulher, não, né? A Então, gente não. mas é interessante como essas coisas vão mudando, como a sociedade às vezes impõe algumas coisas, né, para o ser humano e a pessoa vai. E ó, isso é bonito agora, de repente agora ficou feio, né? É. Eu sou uma pessoa que, assim, como eu já vivi várias fases da beleza, né? E principalmente a chegada da dermatologia Sim, estética, porque quando eu comecei a fazer a residência, estava começando a dermatologia estética. Então, a gente não tinha botox, a gente não tinha preenchimento, a gente tinha um peelingzinho, creme era creme Nivea. Quem está aqui, se tem acima de 60 anos, era um creme Nivea em lata azul, uma lata azul, que assim, tipo, e olhe lá, e não tinha muita coisa. A gente não tinha um arsenal para indicar para vocês. Hoje, um paciente que quer realmente se cuidar, ele tem tudo na mão. Mas não necessariamente ter tudo na mão indica que ele vai saber usar certo. isso da forma correta. Porque o que eu mais sofro na minha especialidade é ver pacientes deformados. Então, assim, eu atendo às vezes algumas pacientes que elas vêm com umas bochechas, que assim, tipo, a bochecha é maior que tudo. Então, estão se formando umas tribos feias, na minha opinião. Porque, assim, tem uma tribo que elas são todas loiras, todas com o mesmo tom de tinta, todas têm cílios grandes, todas têm bochechão e todas têm um bocão e todas têm um peitão. Sim, É uma tribo. Aí tem aquela outra tribo, que elas são inteiras tatuadas, elas têm um lado da cabeça raspado. Então, a coisa da beleza a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque você tatuar um rosto, por exemplo, um pescoço, se dali 10 anos a tatuagem for criticada, você vai ter que remover aquela tatuagem dali. E normalmente quem faz uma tatuagem não sabe e não imagina quanto custa para tirar. É muito caro. Então, pense duas vezes, obviamente. Vai fazer um preenchimento na bochecha? Eu entendo que às vezes o idoso fala: ah, eu vou fazer uma coisa que vai durar só um ano, a minha pele está toda mole, né? Eu estou toda flácida, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer já uma coisa definitiva. Não façam. Não façam preenchimento definitivo, porque o preenchimento definitivo ele é um acrílico. E você não tira mais. E se você tiver uma reação alérgica, você vai ficar com essa reação alérgica, porque não tem como tirar dali. Ele cola no osso, é o PMMA, é um terror. Então, tudo na vida, e eu acho que as pessoas mais idosas, elas têm até mais bom senso do que essa sim, geração que está aí com 40, 35, 40 anos. Por quê? O idoso, ele tem mais medo. Ele tem, às vezes, uma coisa assim, sabe, do bom senso. Ele olha e fala sim. assim, calma, deixa eu ver quem já fez isso. O de 35, não. Eu vou lá porque eu acho que essa médica é legal, ela tem um monte de seguidor no Instagram e ela tá fazendo um monte de gente famosa. Gente, não é nada disso. Entendeu? Isso você tem que saber o que é bom para sua saúde, porque nós vamos viver muitos anos, se Deus quiser. Nós temos que saber o que é bom para nossa pele, porque a pele não gosta de um bloco duro aqui na Sim, bochecha e tudo aqui caído em volta. Parece que você sim. trocou uma almofada do sofá e deixou o sofá inteiro Porque sem isso vai cuidar. mexer muito com a questão da autoestima, né? Eu acho que parece que a gente sempre tem que É, tentar buscar algo para se sentir bem, né? Eu vou falar uma coisa minha particular. Eu, eu fui perdendo o cabelo numa época da minha vida que eu era adolescente, estava saindo, né? E você fala, poxa, então eu não posso ser careca. Ah, não, eu vou tentar fazer um monte de coisa para não ser careca, né? Então, naquele momento da vida, era uma coisa ruim para mim, né? Só que você começa a aprender que fala, não, peraí, eu sou bonito, careca. Ah, não tá ruim essa minha aparência. Então você vai sempre renovando é. essa sua autoestima. Com o idoso é a mesma Mas coisa, né? isso
Mas aí, Rô, você imagina, você teve uma capacidade de aceitação grande, você teve uma capacidade, né, você teve amigos que também não ficaram tirando sarro, o carequinho, o carequinho. A geração mais nova, hoje em dia, gente, faz um bullying que não necessariamente a pessoa tem estrutura emocional para aguentar. Então, se você não tem estrutura emocional para aguentar, você imagina eu com esse tamanho de nariz. Quantas vezes eu já fui chamada de nariguda? Se eu não tivesse nem aí, eu teria um mega complexo do meu nariz. E eu nem ligo pro meu nariz, eu gosto do meu nariz, tá aí, vai morrer comigo, tá bom. Mas é uma coisa que, assim, isso é da gente. Então, a geração nova, ela não tem essa capacidade. Né, de ter alguém te chamando de careca. Falou que eu sou bonito, charmoso. Obrigado. Mas eu acho, Rô, de verdade, que assim, a gente tem que, nós como pais, né, nós temos obrigação. Nós estamos naquela fase da vida em que a gente tem a opção ainda, né? Eu já perdi meu pai, mas eu tenho ainda a opção de cuidar tanto da minha mãe, né, como cuidar dos meus filhos. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque você tem pessoas que estão confiando na sua opinião. Elas sabem que você sabe responder e, ao mesmo tempo, elas não sabem se elas querem a resposta que você vai dar. Você tocou num ponto que eu ia falar mais lá na frente, mas já que você tocou, só para não perder o gancho. Você falou de algo que é bastante importante, é uma coisa que a Gol desvaloriza muito. Na verdade, a gente está aqui no mercado para atingir esse público que são os cuidadores, né? A gente tem pais com mais de 70 anos, né? A Zazá acho que está com mais de 80, se eu não me engano, apesar de não parecer. Mas você falou, eu preciso cuidar da minha mãe. Um pouco da parte, assim, eu sei, a gente está aqui falando da parte dermatológica, se você puder falar disso também, legal. Mas como é que é essa sua relação, esse seu cuidado com uma pessoa como a sua mãe, que eu sei que é absolutamente ativa, então às vezes ela perdeu um pouquinho do que ela fazia, às vezes machuca muito, né? Como é que você lidar com isso, Deli? É muito difícil, porque assim, a minha mãe, por exemplo, ela tá perdendo a visão e perdendo a audição, que são duas crueldades, né? Você ter o olho piorando e você não escutando. Então a gente tem que ter você tem que ter muito tato para conseguir chegar e falar assim, mãe, a gente na verdade não te perguntou isso. A gente perguntou se você vinha almoçar aqui amanhã. E você está respondendo, nossa, tá ótima essa comida, você já não viu nada. Então, é uma coisa que, sim, tem que ter um exercício diário. Eu que moro no prédio da minha mãe, que vejo a minha mãe todos os dias, assim, tem dias que eu chego e ela tá ótima, tem dias que eu chego e ela tá falando mal da cuidadora, tem dias que eu chego, a cuidadora tá falando mal dela. Então, você tem que ter esse jogo de cintura e você imaginar que, assim, que as pessoas são assim. Né? A gente também é assim. Eu tenho dias que eu chego em casa e eu fico meio brava com meu marido, com o Fernando, com meu marido, tem dias que ele fica bravo comigo. Isso é o relacionamento, mas só delas terem atividade, né? A minha mãe é mais ativa que eu. Ela assim, tipo, se deixar, ela trabalha mais que eu. Então, é uma coisa, e ela tem bastante idade. Então, é uma coisa que, assim, eu acho lindo de ver quando a pessoa tem esse tipo de atitude, mas eles vão ficando mais teimosos um pouquinho. Então, assim, é difícil você mudar, né, a linha de pensamento dessa pessoa. Não é fácil também você fazer o cuidador, que às vezes está ali morando, né, com ela, e entender que, assim, olha, ela é teimosa, mas ela é legal. Porque não tem o mesmo amor de um filho, né? Então, assim, é uma situação que vai... É igual babá. Se a gente tem filho, fala, vamos contratar uma babá? Vamos. A babá vai ter o mesmo amor que você tem pelo seu filho? É óbvio que não, mas você precisa dela. Porque senão você não consegue trabalhar. Eu, a vida inteira, precisei de babá, porque eu voltava a trabalhar com meus filhos tinham 7 dias. Eu estava com os pontos da cesárea na barriga, eu estava no consultório de volta.
Então, se eu não tivesse uma enfermeira para ficar com meu filho dentro do consultório, eu não podia dar de mamar. A mesma coisa é o idoso. Minha mãe tenta mandar falar a cuidadora embora toda semana. Toda semana ela inventa uma desculpa. Olha, você não precisa mais ficar aqui, viu? Eu não preciso mais dela. A gente fala, mas mãe, mas é para nossa tranquilidade. Se você cair, se você precisar de ajuda. Então, o idoso, ele precisa também de um exercício e ouvir sempre da gente que o cuidador não está ali só por causa dele. Ele está ali por nossa causa. Para a gente trabalhar tranquilo. E saber que tem alguém Uma de coisa olho, que eu escuto né? muito também, Dri, você me corrige se eu estiver errado, é essa questão das mãos, né? Às vezes as pessoas falam, não, a mão entrega a idade, né? A pessoa faz tudo aí no rosto, tal, na pele, no cabelo, mas na mão é mais difícil. É porque é mais exposta ou é mais difícil mesmo? É porque antigamente não tinha, isso é mais antigo. Antigamente não tinha tratamento para as mãos. Hoje em dia a gente preenche mão, Ah, a gente faz legal. laser nas mãos, então a mão não é mais a idade. Na minha opinião, a área mais difícil, que mais entrega a idade de uma pessoa é o pescoço. Então, assim, olha, eu tenho 57 anos, meu pescoço é cuidado todo mês e o meu pescoço tem flacidez. Então, isso é uma coisa, eu acho que essa é a área pior que Interessante. tem. Cuidar do rejuvenescimento. E eu brinco ainda, né? Eu falo, olha, eu vou fazer uma crítica a Deus, eu falo para os pacientes, vou fazer uma crítica a Deus que ele já está acostumado, mas tudo bem. Porque eu não sei por que a gente tem que olhar para trás. Isso aqui podia ser tudo duro. Para que essa mobilidade? Porque aí a gente fica com isso Entendi. daqui tudo molinho. Então, a mão não é mais, não. Mas antigamente se falava isso, sim. Ah, a mão, pela mão você sabe a idade da pessoa. Não, Vou começar a não é reparar nos verdade. pescoços, então. No meu, Legal. O Dri... ontem eu fui fazer uma tomo, né? Sim. Eu tive um burnout. Ontem eu fui fazer uma tomo. E aí o laudo da tomo vem assim, sem alterações, porém com várias calcificações no rosto devido a procedimentos estéticos. Pronto, já entregou a especialidade da paciente. Tudo foi já injetado aí. Ô, Dri, falando um pouquinho de arsenal de droga, na verdade você me apresentou a Stephanie, que fez a live há 2 semanas atrás com a gente aqui sobre cannabis. É impressionante como ela sabe, né, do tema, é incrível. Ela fala muito bem, é super didática e sabe muito. Ela Foi muito legal. é uma das estudiosas maiores de cannabis medicinal que existem. E ela foi uma das minhas referências. Quando eu comecei a prescrever cannabis medicinal, eu segui muito a Stephanie. E aí ela entrou em contato comigo no meu Insta e falou assim, eu queria fazer uma live com você. Eu falei, nossa, eu vou adorar. Eu falei, mas assim, eu tenho que estudar uns 6 meses para fazer uma live com você. Porque eu sei prescrever para as doenças que eu cuido aqui. Eu sei prescrever para psoríase, para queda de cabelo, para acne. Mas eu não sei tanto da história da cannabis. Aí ela falou, então estuda e vamos fazer. E foi uma ida sem volta, realmente, assim, eu admiro muito a Stephanie, eu acho que ela é, tipo, uma pessoa super Sim. aberta, ela é super querida, ela sabe muito e ela sabe explicar, ela é didática. Porque e os idosos que estão aqui, ou que Vai, vai, essa vai. live vai ficar gravada? Então, isso é muito legal que a gente divulgue mesmo isso. Por quê? A minha missão como médica é aumentar o número de médicos prescritores. Porque só 1% dos médicos prescreve cannabis medicinal. Então todo mundo acha que fala assim, nossa, mas você prescreve maconha? Você vai transformar essa pessoa numa pessoa maconheira? Não, gente. Você não tem o efeito psicoativo, você não vai ficar louco com as gotinhas de óleo que a gente prescreve. Mas é o melhor anti-inflamatório e antioxidante que existe. O antioxidante não te deixa envelhecer, além do que você já foi. Para um idoso é maravilhoso. E o anti-inflamatório, ele é sensacional. E todo idoso tem alguma inflamação.
Então, tudo que a gente for prescrever pensando na qualidade de vida de uma pessoa, você tem que pensar Sim. em tirar remédio. Então, imagina, você quer os seus pais tomando um monte de remédios, ou você quer que eles tomem menos remédios e façam uso do benefício da cannabis, então não tenham tanta reação, não tenham essas... A gente tem, às vezes, umas alergias de um remédio que briga com o outro. Então, é sensacional a ação da cannabis. Além disso, os idosos têm insônia. Existe um tipo de cannabis que é para dormir. Tem outros idosos que são ansiosos, depressivos. Tem uma cannabis para isso. A maioria dos idosos tem dor. A dor, ela é crônica nas pessoas idosas, porque realmente o corpo não aguenta. Existe uma cannabis para dor. Então, em vez de você ficar dando um analgésico, que vai pegar o fígado, o rim, o estômago, vai fazer um monte de coisa. Não, você dá as gotinhas de maconha, de cannabis, e você melhora a vida desse paciente. Eu prescrevo muito e meus pacientes mais idosos adoram. Demoram para resistir, para tomar. Não é fácil. Então, por exemplo, a minha mãe, eu comecei dando... Minha mãe tem artrite, né, nas mãos. Eu comecei dando para minha mãe a cannabis em creme. E tirava a dor dela. Ela deixava de sentir dor na mão. Até o dia que ela chegou num almoço de família, na frente de todos os meus primos, meu irmão, não sei o que, e falou assim: filha, essa maconha que você me deu é boa. Bom, acabou comigo, né? Até ela explicar que era um creme, que não era de maconha, que não tinha nada a ver, era cannabis, que era a planta, mas que ia deixar ela, né, viciada, nada disso. Foi uma coisa, foi engraçado, mas assim, me colocou ali na Odri, mas fala um berlinda. pouquinho sobre as doenças dermatológicas que são beneficiadas pelo uso da cannabis. Você já comentou, acho, da psoríase, do acne. Todas as doenças autoimunes, todas, absolutamente todas. Então, assim, tipo, psoríase, as doenças do Hashimoto, porque você tem, do Hashimoto você descompensa tudo. Queda de cabelo, acne, o resultado é maravilhoso. A maioria das doenças tem um fundo de ansiedade, né? Então, a cannabis controla a ansiedade, então você tirando a ansiedade do paciente, você já melhorou a doença. Então, o adolescente chega aqui super ansioso, se a menina vai olhar para ele na escola, não vai, se ele vai ficar forte igual os amigos, não vai, isso gera ansiedade neles, nos adolescentes. Pior a acne. Aí você vai, dá cannabis, melhora. Que mais, gente? Eu prescrevo para tanta coisa. Todos os tipos de dor. Todos. Absolutamente todos os tipos de dor. E a gente tem muita doença com dor Sim. na dermatologia, né? Tem doenças assim que E a forma de usar judiam mesmo de normalmente é dor. tomado ou tem assim, outras formas também? Eu uso Tá, bem pouco em pomada. Eu sou de prescrever em óleo tá. mesmo. Eu gosto das gotas. É uma dose... É mais barato para o paciente, é mais fácil, né? Porque não meleca, nada. Toma 2 vezes ao dia e eu acho que Tá. assim, o paciente gasta menos, porque a gota é Entendi, mais concentrada. entendi. E E sim, antigamente custava muito caro, né? Tem um quadro que chama alopecia frontal fibrosante, que o paciente vai perdendo todo o cabelo aqui, mas assim, vai ficando uma coisa assim, realmente bem, bem estranha. Não é assim como você que perde toda a carequinha, não, vai fazendo sim, tipo um caminho. E um dos tratamentos é cannabis. Então, quando chegou no Brasil cannabis, um tratamento por mês custava 4.000 reais por mês. sim. Quem que podia fazer isso, Rô? Não é uma coisa que você chega e fala: oi, eu vou te prescrever umas gotinhas de 4.000 reais. Não deixa cair, hein? Então, assim, era difícil. Hoje, um frasco de cannabis, de óleo, custa 600 reais, 700 reais, ele dura 3 meses. Então, assim, mudou completamente. Ele ficou acessível para todo mundo. E ainda tem pacientes que, se provarem que não têm condições de comprar, recebem do Entendi. governo. E você virou médica prescritora, certo? É fácil isso? É Eu sou difícil médica. se transformar num médico prescritor?
Qual é o caminho? O que você precisa é... O caminho é assim, você precisa ter primeiro estudar né, qual é o tipo de cannabis que você quer usar. Então, se é para dor, para vocês, por exemplo, para oftalmologistas, para glaucoma, é simplesmente sensacional o resultado. Então, quanto mais você estudar na sua área, melhor. Mas eu, como na minha área meio que pega tudo, pega o cabelo, pega a acne, tem dor, né? Tem doenças autoimunes, chega tudo pra gente, eu tive que estudar todos eles. Então, o CBD, o THC, o CBN e o CBG. Com essas quatro derivações da cannabis, você consegue um resultado super bom e você consegue ir observando os seus pacientes, porque nenhum paciente você pode dar uma dose muito alta, você dá uma dose pequena e você vai aumentando aos poucos. O segredo é esse, você começar de pouquinho e você vai aumentando. Então não é difícil, você pode, a maioria das empresas hoje em dia te formam, te explicam como é que você faz, e você vai pegando o jeito e vai fazendo os cursos. Eu fiz uns 4 ou 5 cursos online mesmo, porque eu comecei um pouco antes da pandemia, então esses cursos eram online, alguns fora do Brasil. Depois, durante a pandemia, começaram a ter os do Brasil também, e eu te ensino se você quiser. É muito fácil. Uma pessoa que está nos seguindo aqui, Andréa, perguntou sobre se a cannabis é usada na queda do cabelo, mas acho que você falou de um tipo específico de alopécia, né? Não é para qualquer queda de cabelo. Não. Legal. Para qualquer queda de cabelo, porque a queda de cabelo, ela é super ligada a toda a parte inflamatória, não só a alopécia frontal. Então, se você tem uma queda de cabelo, é porque você tem ansiedade, fato. Ou você tem alguma doença autoimune. E a cannabis, ela não vai tratar o seu cabelo, ela vai tratar a sua ansiedade ou a sua doença autoimune, tipo de uma forma indireta. A mesma coisa com melasma. Eu trato melasma com cannabis. Por quê? Porque o melasma é uma doença inflamatória. Então, como é uma doença inflamatória, eu dou a cannabis e eu melhoro isso. Porque a cannabis é inflamatória. Dri, nosso tempo está chegando ao fim. Muito obrigado por você ter entrado com a gente aqui. Desculpa de novo, você parou aí o seu atendimento. Eu fiquei muito feliz dessa live aqui. Eu adoro você sabe. Eu também. Eu tinha uma live ontem e uma live hoje. Eu não sei o que deu em mim de marcar 2 lives na mesma semana. Não, ontem fui parar no hospital porque eu passei mal e daí, assim, saí tipo 11 horas da noite e não fiz a live de ontem. Então, ainda bem que não foi a sua, a de ontem. Eu já remarquei para a semana que vem, não vou mais ficar marcando 2 lives na mesma semana. Mas eu queria que você terminasse dando umas dicas. Você já falou muito do beber água, do cuidado, mas eu queria que você terminasse dando umas dicas para os cuidadores, para os idosos. Por favor, Dri. Olha, cuidadores têm obrigação de forçar um idoso a beber água pelo menos 5 vezes ao dia. 5 copos de água são obrigatórios. Ele tem que acordar e tomar a água com os remédios dele. Ah, já tomei 2 golinhos, tá bom. Não, tem que engolir inteiro. É remédio. Ah, mas eu não consigo. Então, assim, à tarde, faz um suco, faz uma limonada, vai ter um pouco de água também, mas é a água que é para ser tomada. Segunda coisa, não deixar o idoso parar de lavar o cabelo, que também tem essa coisa que é bem antiga. Ai, meu cabelo tá ficando fraco porque eu tô lavando muito. Não. O idoso pode sim lavar cabelo, dia sim, dia não, dia sim, 2 não, porque ele não tem tanta oleosidade, mas ele precisa lavar o cabelo, porque senão o cabelo dele fica ruim, piora o cabelo dele. Precisa usar um hidratante. Quando o paciente tem bastante mobilidade e tem uma proteção bem boa no chuveiro, eu costumo pedir para usar olhinho de banho ou hidratante mesmo, ainda com o corpo molhado. Porque principalmente o cuidador, ele às vezes não tem tanta paciência assim ou tanto tempo, ou às vezes o idoso não deixa o cuidador fazer isso.
de passar o creme depois. O idoso tem frio, ele quer se trocar logo. Então, uma coisa que pode ser feita é, terminou de tomar banho, pega esse olhinho, pega esse creme, passa no corpo todo molhado e enxuga. Um pouco vai segurar. Só tem que lembrar de lavar esse chão do banheiro depois, porque no próximo banho esse idoso pode cair, que vai ter óleo ou creme. E nas áreas piores, tipo do joelho para baixo, todo idoso é mais ressecado. Tem que passar o creme fora. E aí é fácil, que é só levantar a roupa deles e passar ali embaixo. E os calcanhares e os pés ficam muito secos também. Os cotovelos também. Então, na hora da novela, que agora tá, né, todo mundo assiste algum tipo de novela, na hora da novela, passa bastante creme no pé, pega aquele plástico filme da cozinha e embrulha o pé com esse plástico filme. Terminou a novela, tira o plástico filme, põe uma meinha e vai dormir. O plástico ajuda, aumenta a absorção do creme e faz com que, na verdade, também o idoso fique ali quietinho, já não põe o chinelo, sai tudo no chinelo. E filtro solar, né? Os idosos não têm mais a chance de não usar filtro solar. Se vai ficar na praça, às vezes vai ficar no quintal, vai dar uma passeada na praia e tal, é um chapéu e um filtro Muito solar. Obrigado mais uma vez. Eu fiquei honrado aí de você ter entrado aí, mesmo na correria. Eu adorei, você é sensacional, te adoro. Não, pode me chamar se você quiser. Se quiser outros temas, pode me chamar. Eu cuido de muitos idosos, Rô. Muitos. E eu tenho muita paciência, tanto com criança quanto idoso. Então, assim, eu vou bem com isso. Quando você precisar, tô sem alguém para fazer aí, só me falar. Legal, Dri, Eu faço valeu. de Manda um novo, beijo pro tá Fê, bom? Tim, Bibi, Zazá. E muito bom te ver aí. Mando Muito sim. obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Um beijo para todos vocês aí que ficaram durante Valeu, Dri. Beijão. a live com a gente. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.